A história do futebol baiano vai muito além da dupla Bahia e Vitória. Em Salvador, há um clube que no passado muito contribuiu na evolução do futebol no estado da Bahia e marcou a história com seus 5 títulos de campeão estadual. Esse time é o Galícia Esporte Clube, que em 1943 conquistou o título do Campeonato Baiano pela 3ª vez consecutiva. E se você quiser conhecer todos os detalhes desta conquista, é de suma importância que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 7 galegos, porque Galícia tem 7 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Em fins do século XIX, o governo brasileiro estimulou a vinda de imigrantes para trabalharem sobretudo na agricultura. Apesar de pouco divulgada, a colônia espanhola no Brasil é a 3ª maior, atrás apenas dos italianos e dos portugueses, e bem maior que as tão divulgadas colônias de alemães, japoneses ou sírio-libaneses. Grande parte dos imigrantes espanhóis que aqui chegaram foram conduzidos para trabalharem nas fazendas de café no interior de São Paulo, preenchendo as vagas antes ocupadas pelos escravizados, sendo que as condições de trabalho desses imigrantes não eram muito diferentes. Uma parte se fixou no Rio de Janeiro, exercendo funções tipicamente urbanas, e outra parte se fixou no Nordeste, mais precisamente em Salvador, capital da Bahia. Times que representam uma colônia não são novidade. Em Porto Alegre, o Grêmio foi criado por descendentes de alemães. Em São Paulo, Palmeiras e Juventus representam a colônia italiana, assim como o Cruzeiro em Belo Horizonte. Portugueses criaram a Portuguesa de Desportos em São Paulo e a Portuguesa da Ilha do Governador e o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Fora do Brasil, também podemos apontar o Palestino do Chile, time da colônia palestina, e o Celtic da Escócia, time ligado à colônia irlandesa, entre outros. A colônia de espanhóis em Salvador não poderia ficar de fora e fundou em 1º de janeiro de 1933 o Galícia Esporte Clube, nome dado em homenagem à região da Espanha da qual vieram a maioria dos imigrantes fixados em Salvador, a Galiza, situada no noroeste espanhol e onde estão cidades como Vigo, Corunha e Santiago de Compostela. O time granadeiro, como também é conhecido, conquistou o Campeonato Baiano de 1937 e se consolidou como um dos grandes do futebol baiano com a conquista do tricampeonato 1941, 42, 43. Após o título de 1968, as conquistas se resumiram à Série B do Campeonato Baiano, conquistadas em 1985, 1988 e 2013. O Galícia jogou a 1ª divisão do Campeonato Baiano pela última vez em 2017 e desde então segue disputando a 2ª divisão, tentando seu retorno à elite. O Campeonato Baiano de 1943 foi disputado por apenas 6 equipes, todas de Salvador: Botafogo Esporte Clube, Esporte Clube Bahia, Esporte Clube Vitória, Esporte Clube Ipiranga, Galícia Esporte Clube e o extinto Guarani Esporte Clube. Seriam 2 turnos, sendo que os campeões de cada turno, mais o melhor time da classificação geral, entre os demais, garantiam vaga para disputar um triangular, do qual os 2 primeiros fariam as finais em uma melhor de 3 partidas. Vale salientar que todos os jogos foram disputados no extinto Estádio da Graça. A estreia do Galícia aconteceu em 9 de maio de 1943, diante do Vitória, e o time rubro-negro venceu pelo placar de 4-3, gols de Palito, Reginaldo e Novinha a favor do Galícia, e 2 de Siri e 2 de Viana para o Leão da Barra. Dia 13 de junho, e o Galícia faria o duelo diante do Bahia, e o placar foi de empate em 1-1, gols de Reginaldo para o Galícia e Mário Ferraro para o Bahia. Dia 11 de julho, e jogo diante do Ipiranga, que venceu pelo placar de 3-2. Gols de Novinha e Paulo a favor do time galego e 2 de Salvador e 1 de Cacoá a favor do Ipiranga. Dia 25 de julho e jogo diante do extinto Guarani de Salvador e o time azulino venceu pelo placar de 4-1. 3 gols de Palito e 1 de Exaltino a favor do Galícia e de Osmário a favor do Guarani. Dia 15 de agosto e jogo contra o Botafogo da Bahia, que venceu pelo placar de 2-1. Gols de Palito a favor do Galícia e de Manuelito e da Hora para o Botafogo de Salvador. O título do 1º turno ficou com o Botafogo, primeiro colocado com 8 pontos, seguido pelo Vitória, segundo com 7, do Ipiranga, terceiro com 7, do Bahia, quarto com 5, do Galícia, quinto com 3 e do Guarani, sexto com 0. A estreia no segundo turno se deu no dia 13 de outubro, diante do Bahia, e o Galícia venceu por 3-2, gols de Exaltino, Palmer e Novinha para os Granadeiros da Cruz de Santiago e de Aurélio e Pipio para o Bahia. Era muito comum o campeonato de um ano entrar e muito no ano seguinte.
E o Galícia voltou a campo no dia 2 de janeiro, já em 1944, para enfrentar o Guarani. E o Galícia venceu por 10-1. 4 gols de Novinha, 2 de Curto, 2 de Paulo, 1 de Isaltino e 1 de Louro a favor do Galícia e 1 de Carlinhos a favor do Guarani. Dia 16, jogo diante do Botafogo, e o Galícia venceu por 6-0. 2 gols de Pequeno, 1 de Isaltino, 1 de Curto, 1 de Novinha e 1 de Rastelli. Dia 30, jogo diante do Vitória, e o Galícia venceu por 3-2. 2 gols de Novinha e 1 de Louro para o time galiciano e 2 de Siri a favor do Vitória. Dia 19 de março, jogo diante do Ipiranga, e o placar final foi de empate em 4-4. 2 gols de Paulo, 1 de Curto, 1 de Alberto a favor do Galícia, enquanto que a favor do Ipiranga marcaram Paulinho 2 vezes, Alírio e Salvador. O Galícia foi campeão do segundo turno ao encerrar em primeiro com 9 pontos, seguido do Botafogo segundo com 6, do Ipiranga terceiro com 6, do Vitória quarto com 6, do Bahia quinto com 3 e do Guarani sexto com 0. A fase semifinal seria um triangular composto por Botafogo e Galícia, campeões dos turnos, e pelo Vitória, melhor time no geral, entre os restantes. Dia 30 de março de 1944, e o Galícia enfrentou o Botafogo, e o placar final foi de empate em 3-3. 3 gols de Novinha a favor do Galícia, e Didi, Dino e Nandinho a favor do Botafogo da Bahia. Dia 2 de abril, e jogo diante do Vitória, que venceu por um impressionante 9-1. Gol de Novinha para o Galícia e 7 gols de Siri, 1 de Coló e 1 de Rui Carneiro para o Vitória. Dia 9, e jogo diante do Botafogo, e o time azulino venceu por 3-0, 2 gols de Isaltino e 1 de Curto. Pela última rodada, jogo no dia 13, diante do Vitória, e o Galícia venceu por 3-2, 2 gols de Pequeno e 1 de Louro para o Galícia e 2 gols de Juvenal para o Vitória. O Botafogo, primeiro, e Galícia, segundo, ambos com 5 pontos, se classificaram para as finais, deixando para trás o Vitória, terceiro, com apenas 2. O primeiro jogo das finais aconteceu no dia 18 de abril de 1944, e o Galícia bateu o Botafogo de Salvador pelo placar de 4-2. Gols de Isaltino, Pequeno, Louro e Curto a favor do Galícia, e 2 de Didi para o Botafogo da Bahia. O segundo duelo se deu no dia 23 de abril, e desta vez o Botafogo venceu por 2-1. Gol de Novinha para o Galícia e Dino e Nandinho para o Botafogo. O terceiro e decisivo jogo aconteceu no dia 27 e o Galícia venceu por 5-1. 2 gols de Pequeno, 1 de Curto, 1 de Isaltino e 1 de Alberto para o Galícia e 1 de Nandinho para o Botafogo. Resultado que confirmou para o Galícia o tricampeonato baiano de 1943. O time galiciano foi campeão com Nova no gol, Carapicu e Daruanda na defesa, Nevercínio, Fala Baixinho e Noca no meio-campo, Louro, Curto, Pequeno, Novinha e Isaltino no ataque. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!